Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Letícia Vieira, sou psicanalista, professora de psicanálise e hoje eu vou falar sobre um assunto que está muito em voga na internet esses dias, que é a homofobia, um assunto que foi trazido à tona por conta das agressões sofridas pelo ator Victor Meniel. Então, se esse é um assunto que te interessa, se você quer saber mais sobre a visão psicanalítica da homofobia e da homossexualidade, então fica e assiste esse vídeo até o final. Já deixa o seu like agora no comecinho, que ajuda muito a divulgar o meu trabalho. Já se inscreve se você não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vamos lá? Apesar da homossexualidade ser um assunto que não é novo, ele é um assunto que está longe de ser esgotado. Então hoje eu vou trazer um pouco aqui, antes de falar sobre a homofobia em si, eu quero falar um pouco, bem resumidamente mesmo, sobre o envolvimento da sexualidade, como uma pessoa passa a se atrair por um dos sexos a partir do seu desenvolvimento. Então vamos lá, vamos voltar para a infância, porque tudo começa na infância. Toda criança, independente do local que ela tenha nascido, da família, do país, da época que ela nasceu, ela vai passar por um momento chamado o complexo de Édipo, que é um momento em que ela, dentro do seu desenvolvimento normal, do seu desenvolvimento sexual, biológico, psíquico normal, ela vai se identificar com um dos seus pais, ou com o pai, ou com a mãe, e vai competir com este pelo amor do outro. Então, por exemplo, a menina vai competir com a mãe pelo amor do pai. Então, é aquela fase em que a menina passa a se arrumar mais, passa a querer chamar mais atenção do pai. Então, é uma fase que o complexo de Édipo tá ali no auge. O menino se observa muito, principalmente naquela fase em que ele quer muito brincar de lutinha, em que ele tá brincando muito de espada, brincando com o papai para ver quem é que tem a espada maior. É uma fase que toda criança vai passar e isso é extremamente normal. Dentro de um desenvolvimento, eu vou utilizar aqui a palavra normal, vou utilizar aqui a palavra padrão. Menina passaria, então, a se identificar com a figura materna, então com a feminilidade, com seus aspectos de vaidade, de autocuidado, e iria competir com esta pelo amor do pai. O menino competiria, então, com o pai, querer ser forte que nem o pai, querer chamar a atenção da mãe. Seu centro de atenção da mãe é competir com o pai por esse amor da mãe. Isso dentro de um desenvolvimento padrão, logo vocês podem observar que uma criança, então, por exemplo, uma mulher, uma menina, identificar com a mãe e se atrair pelo sexo oposto. Então, o menino se identificaria com o pai e iria competir aí para conquistar o amor da mãe. Mas em alguns casos, nesse desenvolvimento, o menino se identificaria com a mãe e iria competir com essa pelo amor do pai. E a menina se identificaria com o pai e competiria pelo amor da mãe. Então, nesses casos, o que acontece, o que Freud coloca é Édipo invertido, que são o caso de pessoas que acabam se tornando homossexuais, porque elas se identificam, então, com o genitor do sexo oposto, ou seja, uma menina se identificaria com o pai e iria competir com este pelo amor da mãe. Findando, eu vou também colocar isso muitas aspas, então, findando o complexo de Édipo, que é um assunto extremamente complexo que eu posso colocar aqui em um outro vídeo, se vocês quiserem, eu posso falar mais especificamente sobre o complexo de Édipo. Essa pessoa, então, ela se torna homossexual, porque ela vai buscar na vida adulta alguém que vai substituir este amor que ela sentia, então, já que ela não pôde ter a mãe, por exemplo, falando da menina, ela vai buscar uma outra mulher. E o menino, não podendo ter ali o pai, vai sair e procurar um outro homem para se relacionar. Isso seria a base, falando de uma maneira bem simplória, bem por cima mesmo. Isso eu posso fechar falando que seria a gênese ou da homossexualidade ou da heterossexualidade. Mas é muito importante frisar que antes de chegar nessa fase do complexo de Édipo e da resolução do complexo de Édipo, principalmente quando bebês, nosso primeiro amor, a nossa primeira paixão da vida é a nossa mãe.
independente de uma menina ou um menino. Todos nós carregamos características bissexuais. Como assim bissexuais? Exatamente, ninguém é 100% heterossexual ou homossexual. Seja você homem, seja você mulher, saiba que em algum momento o seu primeiro amor, o seu primeiro desejo foi a sua mãe. Mesmo o homem heterossexual, em algum momento, teve também um desejo pelo pai, apesar desse primeiro amor ter sido a mãe, em algum momento ele sim teve desejo pelo pai. Então, ninguém, escute bem, ninguém é 100% heterossexual ou 100% homossexual. Todos nós temos características bissexuais. Isso significa que futuramente ele vai ter uma posição ativamente homossexual e procurar outros homens para se relacionar? Não significa. Assim como a menina que ali teve aquele primeiro amor, aquele primeiro desejo pela mãe, não necessariamente ela vai se relacionar com outras mulheres. Então esse homem convictamente heterossexual, em algum momento teve sim desejo pelo pai. Porém, algo no seu desenvolvimento fez com que ele passasse a sentir atração por mulheres e se declarasse como um heterossexual. A mesma coisa a mulher. Estou querendo dizer aqui é que a homossexualidade nada mais é do que a manifestação do desejo daquela pessoa, a manifestação do desejo sexual, do desejo de relação afetiva daquela pessoa. Não existe nada, absolutamente nada, dentro da psicologia, da psicanálise que fale que a homossexualidade é alguma doença, que é algum tipo de transtorno, que é algum tipo de perversão. Não tem. Mas Freud vai colocar lá no livro Neurose, Psicose e Perversão que uma das perversões é a homossexualidade. Sim, mas aí é outra coisa que nós estamos falando. Eu não estou falando de doença, não estou falando de desvio de personalidade ou de caráter. Muito importante frisar isso. Eu posso trazer isso também num outro vídeo. Deixa aqui se você quer que eu fale. Não vamos fingir que Freud disse o que ele não disse. Inclusive, o Freud teve uma carta em 19 de abril de 1935 para uma mãe que queria que ele curasse o filho dela da homossexualidade. E sabe o que ele disse? Que a homossexualidade não representa nenhum tipo de vantagem ou desvantagem. Que a homossexualidade não é uma doença, logo ela não pode ser curada. Que o filho dela, sim, poderia se beneficiar de uma análise, mas não por conta de ser homossexual. Isso não é algo que poderia ser curado, até porque não era uma doença. Sou homossexual, ela tem algum tipo de conflito em relação à própria sexualidade? Ela pode se beneficiar da psicanálise? Sim, ela pode. Inclusive, ela pode também se beneficiar, independente se ela tiver um outro ou qualquer outro tipo de conflito, ela pode sim se beneficiar da psicanálise, mas saiba que eu quero deixar isso muito bem claro, que a psicanálise não trata a homossexualidade como uma doença ou como um desvio de caráter, tá? Vamos falar então sobre a homofobia agora. Qual que é a visão psicanalítica da homofobia? O que a psicanálise diz sobre a homofobia? Bom, existe algo que se chama projeção. Todos nós projetamos. Quando eu falo em projeção, imagine projetor de cinema, em que ele reflete a imagem naquela tela grande. Aquele aparelhinho se chama projetor. Então é algo que está aqui, porém que eu vejo no outro. Eu projeto algo meu, uma característica minha no outro. Se dentro de mim essa característica ela é inaceitável, extremamente dolorosa, conflitante, querendo muito vir à tona, ela está muito latente em mim, porém é algo inconsciente, tá, pessoal? Eu tô falando tudo isso, são processos inconscientes. Se ela está ali dentro de mim, muito conflitante com outros aspectos da minha personalidade, eu passo a projetar aquela característica minha no outro e passo então a ter dificuldades para lidar com este outro. Não tendo essa visão, o que eu posso falar da homofobia? Se eu sou uma pessoa homofóbica, muito provavelmente eu vejo neste outro que está manifestando a sexualidade dele de uma forma tranquila,
eu vou me incomodar com aquilo de tal forma porque eu não aceito aquilo em mim. Se eu estou me incomodando com uma pessoa homossexual a ponto de agredi-la, de ser violento fisicamente com aquela pessoa, isso significa que essa pessoa que é homofóbica tem um conflito muito grande com a própria sexualidade. Mas o homofóbico geralmente é um heterossexual convicto, é heterotop das baladas. Isso não tem nada a ver. Lembra que a gente falou que todo mundo tem um caráter bissexual? Muito provavelmente essa pessoa tem sim, carrega dentro de si, inclusive inconscientemente, desejo homossexual muito grande. Um desejo até de vivenciar algum tipo de relação homossexual. Não significa que ela vai querer isso para todas as relações dela. Estou falando de desejo. Eu não estou falando de vontade. Desejo e vontade são coisas diferentes. Desejo é algo muito mais profundo do que a vontade. Desejo é inconsciente. A pessoa, então, que ela é homofóbica, ela está projetando no outro, ela está vendo no outro algo muito provavelmente que ela gostaria de vivenciar. Aquilo conflita de tal forma com ela que ela passa a ter ódio dessa parte de si. Esse desejo, ele é incompatível. Algumas pessoas podem ser com a história dela, é incompatível com as crenças, é incompatível com a moralidade, é incompatível com a imagem que a pessoa criou de si mesma. Então essa pessoa pode não aceitar esses próprios desejos. E eu tô falando, a maior parte desses desejos são inconscientes. É claro que algumas pessoas podem sim ter essa consciência de que elas têm esse desejo e optar por ter um relacionamento com uma pessoa do sexo oposto. É um tipo de pessoa, mas existem outros tipos de pessoa que não têm consciência, se orgulham dessa heterossexualidade, que é quase uma heterossexualidade aí tóxica. Geralmente são essas pessoas que têm um conteúdo homossexual que tá ali muito latente. Não tô falando que o homofóbico é homossexual, mas que ele tem desejos homossexuais que conflitam muito com o ideal de personalidade que ele criou para si mesmo. Você se incomoda muito com o outro, se você se incomoda muito com a característica de alguém, aquilo está dizendo mais sobre você do que sobre o outro. Se você se incomoda muito com a manifestação da sexualidade das pessoas, então presta atenção, o que será que isso diz sobre você? Por isso que a psicanálise ela é tão fantástica, porque ela permite que você se conheça, permite que você tome consciência de quem você é. Que é nesse conhecimento que reside a força. Mas para isso precisa ter coragem de olhar a si mesmo e se encarar o que está te incomodando tanto em ver o outro manifestando a sexualidade dele. O que isso diz sobre você, sobre a sua história, sobre a sua própria sexualidade, sobre o seu relacionamento. Existe por aí, inclusive, muito relacionamento que tem uma fachada heterossexual, mas dentro da dinâmica é um relacionamento homossexual. Mulher que tem uma posição totalmente fálica, autoritária, mandona, machona, que se gaba muitas vezes de mandar na casa, de ter o poder, e o marido, o homem, muitas vezes é aquele homem mais submisso, que tem uma característica de passividade, que é uma característica aí mais ligada ao feminino. Às vezes essa mulher, ela tá identificada com uma figura masculina, com uma figura fálica, de demonstração de poder. E este homem é muito mais identificado com uma figura mais passiva, com uma figura mais ligada ao feminino. Esse relacionamento tem muito mais características homossexuais do que um próprio relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Saiam com isso em mente. Pensem, reflitam e vamos olhar para nós mesmos, vamos olhar para os nossos próprios desejos, porque assim vamos combinar que a gente se torna muito mais tolerante, a gente se torna muito mais forte. E você? O que você achou desse conteúdo? Me conta aqui nos comentários, deixa o seu like, já se inscreve se você não é inscrito, divulga esse vídeo para o maior número de pessoas que você conseguir, divulga para aquela pessoa que se diz tão heterossexual, tão heterotop, divulga esse vídeo para ela e me segue lá também no @leve.psicanálise, você sabe onde, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.